Tá aparecendo aí? Sim. Beleza. Opa, apareceu. Beleza. Bom, pessoal, gostaria de agradecer, né, a presença de todo mundo aí que pôde participar com a gente. A ideia hoje aqui é falar um pouquinho sobre SharePoint, né? Qual que é a diferença do SharePoint com o OneDrive, como que eu vou estar utilizando ele, né? E então, como que eu abro o SharePoint, né? O SharePoint, você pode ir pela página ali do 365, aquela página inicial, você clicar ali nos pontinhos no canto, tem a opção do SharePoint ali. De primeira página, ele já mostra aqui os sites mais frequentes que você segue, tá? Então, eu já deixei seguido aqui o do Evolution, a nossa intranet que chega já para a parte final aí, né? A gente já está colocando em operação, e a página principal da TI. Qual que é a diferença do SharePoint com o Drive? O SharePoint ele é um espaço do time. Então, cada um tem ali seu 1 TB de OneDrive, né, um espaço individual que cada licença tem para colocar seus arquivos. Você pode compartilhar cada arquivo através daquela forma que o Valber mostrou no vídeo, né, clicando ali em compartilhar no próprio arquivo, e você pode colocar alguém de fora da organização ou interno. O SharePoint, ele já é um espaço do time. É, a questão do espaço, ela tem uma diferença também, né? Como no OneDrive a gente tem 1 TB por conta, no SharePoint, esse espaço ele vai crescendo à medida que a empresa adquire novas licenças, mas hoje a gente está aproximadamente quase 8 TB de espaço, né? É um espaço, é algo significativo, mas só que menor do que o do OneDrive, tá? Deixa eu só admitir aqui. Obrigado. Só que é um espaço menor que o do OneDrive, né? Então, o que é recomendado a gente estar colocando no SharePoint? Tudo aquilo que for documentação, planilha, que for de uso comum do time, tá? Vou estar passando aqui pelo site, pegando de exemplo aqui o da TI. Aqui nessa página principal, você pode criar uma nova página, né, um novo site do time, no qual você pode personalizar, que você pode editar toda a carinha dele, mudar notícias para o lado, tirar o link rápido, colocar algum link do YouTube se necessário. Você edita por aqui, no caso, o proprietário vai editar, né? Você tem os membros e o proprietário, só o proprietário consegue fazer essa edição. Você salva como rascunho tudo que você fizer, né? Tem ali esse botãozinho no canto aqui. Após as edições, você salva como rascunho e você republica, né? É uma forma de atualizar quem tem acesso a essa página. Aqui o proprietário ele vai controlar os membros do time, né? Se ele pode alterar um membro proprietário também através daqui. E por aqui, para ficar mais fácil chegar nessa página, eu gosto de favoritar. Tá? De recurso interessante, eu tenho aqui também a questão da análise, tá? Você pode fazer uma análise, por exemplo, publicar aqui no seu site algum vídeo, e você ter aqui alguns dados de acesso, né? Quantas visualizações, tempo médio gasto por usuário, né? Algumas coisas bem interessantes, de acordo com o que você queira compartilhar com o time. Vou pular aqui para uma parte que é mais da prática que a gente vai usar, que é a parte de documentos, né? Então, aqui você cria uma estrutura de pasta semelhante ao que a gente tem hoje no servidor local, né? A diferença aqui que a gente tem do SharePoint, né? Por mais que a gente tenha essa limitação de espaço, mas a gente ganha alguns benefícios de estar colocando aqui. Primeiro que isso vai estar sendo colocado no servidor da Microsoft, você pode acessar através de qualquer dispositivo com a sua conta do 365, né? Você consegue fazer uma edição simultânea, né? Então, eu pego aqui alguma planilha, eu posso abrir ela, outra pessoa do time, algum outro membro abrir e ambos editarem ao mesmo tempo, tá? E você vê ali na planilha o que cada um está mexendo, qual a célula, por exemplo, do Excel que cada um está mexendo, ou num PowerPoint, qual slide que cada um está criando. Tá? Através aqui, por esse arquivo compartilhado, você consegue. Você consegue compartilhar ele aqui também, assim como o OneDrive. Então, vocês podem ver que várias opções do OneDrive você encontra aqui com personalização também.
Você pode, assim como criação de pasta, fazer um upload de arquivos, né, que você pode fazer tanto pelo botão carregar, quanto você pode pegar um arquivo aqui do computador e simplesmente tá arrastando aqui para dentro da pasta, tá? Que ele também deixa, ele faz o upload. E aí, é importante eu comentar o seguinte, essa é um site do time, né? E existe uma diferença entre site e grupo, tá? Todo mundo pode criar um novo site através daqui na página principal do SharePoint. Aqui tem criar site. Você cria seu site por aqui, o qual você pode fazer um site do time ou da comunicação, mas ambos ali é mais um layout, né? Dependendo da opção que você selecionar, é mais aqui o layout da página. Eu vou clicar aqui em site da equipe e eu coloco uma nomeação, o qual ele vai validar aqui se ele tem que criar um e-mail de serviço, né, desse site, no qual ele vai ver se o nome está disponível e ele cria um link desse site também. Né? Você pode pôr um descritivo do que se refere, você configura opções aqui de privacidade, quem que pode ver, né? Se é algo público ou privado. Né? E aqui você pode adicionar os membros. Adicionando os membros e clicando em concluir, vou fechar aqui para não criar mais em outro, ele já aparece aqui para você e você pode favoritar e ele já cria essa estrutura aqui de documentos, essa página principal, nesse site que você criar e você pode compartilhar com esses membros. O ponto é, nem todo site é um grupo, mas todo grupo tem um site. Qual que é a diferença disso? Todo mundo pode criar um site. Né? Essa opção de criar aqui ela é habilitada para todos. Já a criação de um grupo, só o time de TI pode estar criando. O que seria um grupo? Quando a gente cria um grupo, vou pegar um exemplo aqui, no próprio Teams, quando a gente tem um grupo criado, você vem em equipes aqui no Teams e ele já aparece aqui. Então, aquele grupo, aquele site da TI, ele tem um grupo associado a ele, né? Se a TI cria um grupo, ele já cria uma estrutura de site que já vai aparecer aqui na parte de equipes. A gente já fez um trabalho de estar criando um grupo por área, tá? Então, a gente pegou uma área ali, pegou um coordenador, por exemplo, a gente criou uma estrutura da equipe dele e colocou ele como proprietário. E aí ele pode estar adicionando os membros, tá? Então, os coordenadores, supervisores, gerentes, eles vão ver que eles já fazem parte das equipes padrão, seguindo a nomenclatura da pasta dos arquivos, né? Então, por exemplo, você tem ali alguém do RH, por exemplo, que vai abrir aqui equipes e vai estar a pastinha do RH. E aí, com isso, vai ter um site já associado a ela, né? Qual que é a vantagem de você ter um grupo, né? Quando você tem um grupo, você tem um site já associado, você pode ter aqui um chat do próprio grupo, né? Você pode iniciar aqui uma conversa com todos os membros. Você pode ver os arquivos que estão no site através do Teams, né? Então, aqueles arquivos que eu estava mostrando lá, naquela estrutura de pasta, eu estava mostrando lá dentro do SharePoint, você pode ver pelo Teams, né? Você pode adicionar arquivos, editar aqui pelo Teams, e você pode adicionar aplicativos, né? Então, com o 365, vou dar um exemplo aqui, a gente tem o Planner, por exemplo, que é semelhante aqui, o pessoal que já trabalhou com o Trello, tá? Então, a gente tem isso na nossa ferramenta. Então, vamos supor que eu quero adicionar aqui também na minha página essa parte do Trello, né? Que no caso aqui é o Planner. Eu venho aqui no maisinho e eu posso adicionar qualquer um desses aplicativos a esse grupo, né? Então, vou colocar como exemplo aqui, Planner, ele já me traz aqui qual que é o aplicativo. Clicando aqui, ele já vem aqui em seguida, como eu já tinha adicionado, tem o tarefas aqui. Que aí a operação dele é um Kanban mesmo, semelhante ao Trello, onde você arrasta, coloca
prioridade, coloca data, anotações, pode anexar imagem, né? E ele vai te mandando alertas e te mostrando o histórico de tudo que está sendo editado ali, tá? Caso algum coordenador, gerente queira adicionar os membros, pode vir aqui nos 3 pontinhos e ele tem toda a gestão do grupo aqui, tá? Que a gente já colocou como proprietário. Outra vantagem, agora voltando para o site do SharePoint, essa parte de documentação, o que a gente vê também de interessante é que a gente tem aqui toda uma rastreabilidade de quando foi editado. Então, aqui, ó, foi modificado dia 11 e aqui tem um colaborador. Eu consigo ver quantas versões ele editou. Então, por exemplo, olha, esse arquivo aqui, quatro grupos têm acesso, e eu consigo ver aqui o histórico de atualizações. Então, o colaborador editou no dia 11 de dezembro, no dia 6 de dezembro, no dia 5 de dezembro. Tá vendo? Eu consigo ter esse controle. E com a pasta funciona da mesma forma, tá? Pegando aqui essa pasta de documentação, por exemplo, no qual aqui eu criei um arquivo PPTX lá dentro da pasta de documentação. Então, a gente tem essa rastreabilidade. Bom, hoje, falando do Planner também, tem a opção dele, aproveitando que a gente tocou no assunto aqui, a gente pode usar ele aqui pelo grupo, mas vocês têm também o uso aqui diretamente pelo Planner, tá? Você vem aqui no cantinho, nesses pontinhos, onde você vê todos os aplicativos, e você tem o Planner aqui também, que é semelhante ao Trello, né? O qual você pode compartilhar também. Você cria ali o seu quadro, você pode compartilhar também. Bom, pessoal, a principal diferença entre o SharePoint e o OneDrive é essa, tá? Eu não sei se o pessoal tem alguma dúvida, se já trabalhou com SharePoint antes. Quem quiser comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Oi, Então, Débora. Rafael, boa tarde. Boa tarde. Quem falou, Débora? Eu acho que não. Não? Acho que é outra Eu vi. pessoa. Não, pode ir, Tá. Débora, depois eu... É que eu vi a Pode ir. mãozinha levantada. Rafael, só uma dúvida que eu tenho. Nós Tá. temos previsão para começar a utilizar o SharePoint e deixar de usar as pastas compartilhadas? Então, esse acesso, essa estrutura já foi criada. Então, se você abrir ali no Teams, na parte de grupos, provavelmente já vai ter ali um SharePoint, uma página, um grupo, né, chamado financeiro. Sim. Né? Eu já E incluí aí, todos da minha equipe no grupo. maravilha. Aí eu gostaria de saber só se a gente vai fazer essa migração juntos ou eu já posso migrar. Já pode migrar. Lembrando que aí a gente só tem que tomar um cuidado com relação ao espaço, né? Então, por exemplo, a gente sabe que tem área que tem, às vezes, separado 6 tera de arquivo, né? E se for mover tudo isso para o SharePoint, acaba que vai lotar o espaço que a gente tem lá disponível. Então, é importante que a gente veja realmente o que são arquivos de trabalho, de colaboração do time, né? Principalmente documentos. Ok. Mas as Mas já pastas podem. compartilhadas, então, vai continuar existindo. Por enquanto, sim, porque a gente tem, a gente está crescendo ainda, né? O número de licenças, isso implica no tamanho do SharePoint, né? E a gente tem muito arquivo de mídia ainda salvo lá no servidor. Mas eu recomendo já toda essa parte de arquivos já ser movido, sim. Ok. Certinho. Obrigada, Rafael. Nada. Quem que estava falando aquela hora? Desculpa. Eu até tinha feito pergunta no chat, Rafael. Eu já tentei colocar algumas pastas lá no SharePoint. E aí, quando eu fui apagar a pasta, eu não conseguia apagar ela de uma vez. Eu tinha que apagar os arquivos que estavam dentro dela antes. Teria como eu apagar a pasta de uma vez?
Você está como proprietária da pasta? Isso. Na equipe mesmo. Pode ser por conta de alguma permissão que ele não deixa você deletar direto. Vou pegar de exemplo aqui. Criar uma cópia dela aqui, só para fazer um teste. Aí você veio aqui, excluir, né? Isso. Aí dá esse É, erro mesmo. Aí eu tenho que esvaziar a pasta para conseguir excluir. perfeito. Realmente não está deixando eu excluir com arquivos. Mas na hora de julgar, eu consigo julgar a pasta inteira, com várias pastas dentro Consegue, de arquivo. consegue. Certinho? Certinho. Eu acho que nem o Vinícius colocou ali, eu acredito que seja uma questão de segurança, né? Até interessante para tentar, o arquivo vai ser deletado, né? E aí ele também Uhum. não é deletado definitivamente, ele vai para uma lixeira no qual ele fica um tempo lá ainda, né? Semelhante ao que acontece com o OneDrive. Entendi, Rafael. Obrigada. Nada. Pessoal, vocês têm mais algum ponto? Oi, Rafael, é a Lilian, tudo bem? Oi, oi, já é você? Joia. Aproveitando o gancho da lixeira, quanto Hum. tempo que um arquivo deletado fica nela? Porque eu recordo do pessoal falando assim por alto que parece tem, né, fica na lixeira e depois tem um outro lugar que fica mais tempo. Como que é? Na verdade, você tem aqui a lixeira, se eu não me engano, são 30 dias. Nessa lixeira aqui, você move para cá, passou 30 dias da data de exclusão, ele elimina definitivo. Ele não tem um outro local que sai da lixeira e vai para um, né, um outro local e fica tipo 90 dias. Porque eu tenho uma leve lembrança que alguém chegou a comentar isso, sabe? Do SharePoint eu desconheço. Pode ser que seja algo exclusivo ali algo mais específico do OneDrive. Ah, entendi. Só mais algum ponto? Ou claro, essa questão do site, do grupo, permissionamento. Sim. E a pasta compartilhada, a gente vai conseguir ter acesso a ela até quando? Mais ou menos uma previsão. Então, ainda a gente não colocou uma data final nela, né? A gente está mantendo, mas é algo que a gente não pensa, vamos supor assim, em expandir, né? A ideia é que a gente já passe a migrar todo o serviço aqui para o SharePoint. Então, por exemplo, toda a parte aqui da TI de documentos a gente já trouxe, né? Então, o pessoal já vem editando aqui e está até preferindo que às vezes tem uma planilha ali que um tá trabalhando, o outro precisa editar, né? Então, isso está sendo até melhor. O que está ali no servidor de arquivos com relação à TI pode ser algum instalador de um programa que a gente não trouxe, mas toda a parte de documentação a gente já trouxe. Entendi. Focão.
Ô, Rafael, Opa, é o Lucas aqui do incubatório. Tirar uma dúvida. Tem como salvar direto, por exemplo, eu vou abaixar um documento. E aí tem como eu salvar ele direto nessa pasta do Share. Por exemplo, tem eu e mais um que faz o download dos documentos. você fala. Você quer baixar ele da onde? De um e-mail, por exemplo? Não, por exemplo, eu tenho um sistema eu baixo a GTA, eu faço a emissão da GTA, então eu tenho que salvar ela numa pasta. Teria como eu salvar ela direto no SharePoint? Sim, aqui no OneDrive a gente tem a questão aqui dessa sincronia. No SharePoint é a mesma coisa, tá? A gente tem aqui que opção. Isso, justamente aqui. Aqui em sincronizar, você consegue fazer uma sincronia e gerar uma pasta aqui no computador semelhante ao sincronia do OneDrive. Aí tudo que você salvar nessa pasta, ele faz a sincronia com o SharePoint também. Aí só tem um ponto de atenção é ter esse cuidado, né? Porque como ele tem essa sincronia, se você deletar algo ali também, ele vai sincronizar e vai deletar lá no SharePoint, tá? Ah, não, Seria isso? perfeito. Isso, seria exatamente dessa forma. Tá. Mas, pessoal, bom, eu acho que essas são as principais opções, né? E aí a gente fica à disposição, qualquer dúvida também. Eu tô gravando aqui, vou compartilhar essa gravação com vocês. As estruturas principais de cada área já foram criadas, né? Então já fiquem à vontade para adicionar os membros dessas pastas, né? Os coordenadores, gerentes já ir adicionando e já migrando o que são arquivos ali de uso comum, tá? Beleza? Ok, obrigado. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado também.